terra, porém, estava sem forma e vazia. E havia trevas. Havia o quê? Há uma linguagem que diz que havia caos. Diga caos. Sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava. Outra versão fala, se movia, se movimentava sobre as águas. Capítulo 2, versículo 15, do mesmo livro. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Colocou aonde? Jardim do Éden. A nossa linguagem portuguesa ela tem alguns erros de ortografia, não bíblico, tá? O jardim era no Éden, não do Éden. Amém? Amém, meus irmãos? Amém. Colocou o homem aonde? Antes de você sentar, profetiza para 2 ou 3 pessoas. Deus vai te arrancar do caos e te levar para o jardim. Tome seu assento em nome de Jesus. Quem me ouve, diga amém. Amém. Me dê a sua atenção e permita ser porta-voz de uma palavra de Deus para a sua vida nesta tarde. O apóstolo Paulo declarou que toda escritura é divinamente por Deus inspirada e útil para todo bom proveito. Quando Paulo declarou esta verdade, não existia ainda Novo Testamento. Então, quando Paulo menciona que toda a escritura é por Deus inspirada, ele se referia ao canon da antiga aliança, Antigo Testamento. Pois é o que Paulo e os demais apóstolos tinham em mãos naquela ocasião, era a Torá, os profetas, resumindo, o livro da antiga aliança que nós hoje conhecemos como Antigo Testamento. E Paulo foi enfático em dizer que toda escritura é divinamente por Deus inspirada e útil para todo bom proveito. Quando você tenta compreender o que Paulo quer ensinar ao povo, você vai concluir que toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, Deus tem sempre uma palavra para qualquer área ou momento específico das nossas vidas. Eu não creio num Deus que fica em silêncio. Deus sempre tem o que falar para quem inclina os ouvidos para ouvir da parte dele. Por que muita gente não consegue ouvir Deus? Não é que Deus está em silêncio ou não está falando, é que os ouvidos espirituais não estão aguçados para não entender, ou para não discernir, ou para não compreender aquilo que Deus está tentando ministrar ao nosso coração. Tanto é que você vai ler no livro do Apocalipse, livro da Revelação, não uma nem duas, mas por algumas vezes a palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por quê? Porque o nosso Deus não é um Deus monólogo, que você fala, ele escuta e não responde. Não. O nosso Deus é um Deus que ama o diálogo. Você fala e ele responde. Pastor, por que eu não estou ouvindo? Por que às vezes eu não tenho uma direção a seguir? Não é porque Deus não falou, é porque você não se adaptou ao tom da voz do Deus Todo-Poderoso. Deus, quando fala conosco, ele fala naquilo que nós precisamos e não o que queremos. Levante a mão comigo assim rapidamente, toque como diria com carinho, diga: Deus não fala o que queremos, diga, Deus fala o que nós precisamos. E nem sempre o que você precisa vai te agradar, mas guarde o que eu vou dizer. Se Deus falou alguma coisa para a sua vida, por mais que não seja o que você esperava ou aguardava, com certeza é o que você precisava para aquele momento. Por quê? Porque quando você olha para a Bíblia, você vai entender que no que tange vontade de Deus, tem 3 facetas. Primeiro, ela é boa.
Segundo, ela é perfeita. E segundo, ela é agradável. E nem sempre essa vontade de Deus se faz ser para nós esclarecedora. Por exemplo, houve um dia em que o Senhor Jesus pegou uma bacia, pegou uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos de um por um. Quando chegou no pé de Pedro, Pedro falou assim: Senhor, que negócio é esse? Tu vais lavar o meu pé? Aqui quem é o mestre é o Senhor, eu sou discípulo, eu que tenho que lavar os teus pés. No que Pedro recebeu de Jesus a resposta: Pedro, o que eu faço agora, que tu estás vendo, percebendo, sentindo, tu não está entendendo nada, mas daqui para um tempo, mais na frente, tu vais entender o que agora eu estou fazendo. Tem muita gente aqui nessa tarde que não está compreendendo o porquê de muitas coisas, porquê que Deus permite algumas, deixa outras acontecerem e por aí adiante, mas fala a Deus da minha boca, aquilo que vem de Deus, que a sua mente finita, humana, carnal, racional, não entende agora, não deixou de estar no controle dele. Você vai entender no tempo certo e na hora certa. Pastor, se é o tempo certo e a hora certa, o que eu faço até que eu possa compreender e entender? Caminha, persevera, mantenha a fé, porque fiel é aquele que prometeu e jamais falhará com cada um de nós. Por que eu digo isso aqui? Porque quando você começa a abrir a Bíblia e começa a folhear essas páginas aqui, você vai ver um Deus que sempre procurou se comunicar com o seu povo. Deus sempre tentou falar com o seu povo, só que o povo do Senhor é um povo que de vez em quando é rebelde, desobediente, não quer obedecer. Só que Deus sempre tem uma palavra. Isso você vê implícito aqui no início, naquilo que lemos. Quem aqui nunca leu o livro do Gênesis? Quem aqui nunca se familiarizou com esse texto? No princípio criou Deus os céus e a terra, vírgula, a terra era sem forma e vazia, e havia caos sobre a face da terra. Meus irmãos e minhas irmãs, esta palavra causa aqui, ela sugere muita coisa ruim. Ninguém aqui, por mais crente que seja, agenda o dia do caos. Pastor, o que é caos? Caos é aquilo que acontece com a humanidade, e de vez em quando acontece até com quem serve ao Deus Todo-Poderoso. Você pode ver o exemplo de Jó. Jó era crente, orava, consagrava, mas o caos chegou na sua vida e alcançou a sua família, seus filhos, alcançou a sua saúde, alcançou seu casamento e alcançou a sua network de amigos. Ou seja, Jó não ficou isento de passar por caos. Pastor, o que é caos? Caos é aquilo que vem e bagunça alguma área das nossas vidas. Caos é aquilo que vem e causa desconforto. Caos é aquilo que vem e tira de nós o chão debaixo dos nossos pés. Caos é aquilo que ninguém quer passar, ninguém quer atravessar. Só que temos que lembrar que nós não estamos nos céus. A luta só vai cessar no céu. A prova só vai cessar no céu. A batalha só vai acabar no céu. Enquanto aqui estivermos, vai ter lutas, vai ter batalhas, vai ter gente ruim, gente possessa, vai ter demônios enquanto você estiver aqui. Até porque a vida não é um tapete vermelho, pelo contrário, a vida pode até ser comparada ao mar de rosas, mas tem os seus espinhos. Resumindo, vai ter batalhas, vai ter lutas, algumas você vai tirar de letra, vencer rapidinho, e outras nem tanto assim. Vai te custar quartas-feiras proféticas, vai te custar campanhas e propósitos, mas guarda o teu coração, porque independente do nível da batalha, Romanos 8:37 é para mim, é para você e é para nós, e foi Deus que disse, usando Paulo, o quê? Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Levante a mãozinha assim comigo aos céus, a mão direita e a mão esquerda, bate no ombro de alguém e diga assim: o diabo se enganou, que por mais grande que seja a prova, eu já sou mais do que vencedor. Eu já sou mais do que vencedor. Só quem é mais que vencedor, dá um sorriso, vai, relaxa, dá um sorriso, joga a mão para cima e dá um dado de glória ao Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos e minhas irmãs, se você é aquele adepto da religião que diz assim: eu vou aceitar Jesus, e quando eu aceitar Jesus, vai ficar
tudo tranquilo, eu penso que alguém não te ensinou correto, não te ensinou a verdade. Porque o Senhor Jesus, numa ocasião que ele estava reunido com o seu colégio apostólico, ele disse assim, no mundo vocês vão ter aflições, vai ter luta segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Pastor, em julho é férias, mas luta não tira férias, problema não tira férias, demônios não tiram férias. Pelo contrário, enquanto eu estou pregando aqui, Satanás já está armando alguma coisa pós-culto contra a tua vida, porque há uma maldição que assola quando? Assola ao meio-dia. Essa maldição que assola ao meio-dia é a mortandade, que tem como propósito alcançar e atingir tudo que diz respeito a mim e a você. Isso implica a nossa família. Mas fica tranquilo, porque no mesmo salmo que diz a maldição, também diz assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Vai lá. E a mesma Bíblia diz que Deus, ele falou o que, pastor? Ele corta o laço, ele quebra a lança e queima os cabos no fogo. A Bíblia vai dizer que Satanás, o inimigo, vem por um caminho, mas por 7 caminhos ele fugirá diante de nós. Deixa eu liberar a primeira palavra profética para quem tem mão para levantar. Levanta a mão. Essa luta não vai te parar, essa perseguição não vai te deter, esses demônios não vão continuar te perturbando. Por quê? Porque maior é o que está conosco do que aquele que lá fora está. E eu quero profetizar aquilo que Deus, o próprio Deus, fez no início. Meus irmãos e minhas irmãs, quando Deus criou esse mundo que nós temos aqui, o mundo dos homens, o mundo cosmos, Deus criou esse mundo. E há uma teologia que diz que o que destruiu a terra foi o choque de Satanás com a terra. Porque há uma discrepância de tempo entre o versículo 1 e o versículo 2. Versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ora, Deus não cria nada sem forma, Deus não cria nada vazio. A terra do versículo 1 pode ser que não seja a mesma do verso 2, porque o verso 2 diz assim: e a terra era sem forma e vazia. Alguém sugere que foi a explosão do Big Bang. Isso é ciência, mas a Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus disse assim: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Então tem um ramo da teologia que diz que o que destruiu a terra do versículo 1 para o versículo 2 foi o choque da expulsão do diabo e até essa parte angelical. Por isso que o versículo 2, a terra que Deus criou no verso 1 está sem forma e vazia. Porque se essa teologia está certa, esse choque do diabo destruiu aquilo que Deus havia criado com beleza. E Satanás não mudou a estratégia. João 10:10, ele mata, ele rouba e destrói. Meus irmãos e minhas irmãs, Satanás tem um propósito. Qual, pastor? Causar um caos em nossas vidas. Pedro vai advertir: vigiai, sede sóbrio, porque o diabo, vosso adversário, está onde? Ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem tragar. Vão assim comigo, rápido, 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 rápido. Segura o ombro de alguém, segura, segura, sacode, sacode, diga: temos um inimigo em comum. Diga isso, diga, rápido! Temos um inimigo em comum, ele é feroz, ele está com ódio de você. Meus irmãos, se Deus abrisse a nossa visão por 5 segundos, esse culto aqui viraria um anto de medo, porque muita gente ia ter medo. Por quê, pastor? Porque tem muita coisa que acontece que você não vê, mas o livramento de Deus está lá. Vou de novo. Tem muita coisa que acontece que os teus olhos não veem, a tua percepção humana não percebe, mas a mão de Deus, o proteger, o guardar, o livrar está lá. Então abre a boca, enche o pulmão e dá glória por todos os livramentos que Deus te deu, mas que você não viu. Aquilo que você diz assim: uau, foi por pouco, foi sorte, quase, que largura. Não foi largura, não foi quase, não foi sorte, foi livramento do Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, se Satanás pudesse fazer o que quisesse, não tinha pastor Toninho,
não tinha culto meio-dia, não tinha quarta profética, porque a raiva e o ódio dele é voraz contra mim e contra você. Pastor, por que não executa? Porque João disse, para isso, o que, João? Se manifestou quem? O Filho de Deus. Para quê? Para desfazer, destruir todas as obras do diabo. Deixa eu deixar Deus me usar. Eu vou deixar. Levanta essa mão direita. A mão direita. Ele pode tramar, ele pode arquitetar, ele pode projetar, mas não vai acontecer. Deus está frustrando toda a ação do diabo contra a tua vida. Tem alguém que crê aqui? Se tem 10 pentecostais que crê, abre a boca, dá um salto nessa cadeira, porque o diabo não vai te... Eu creio. Olhe para mim. O verso 2 diz, a terra era sem forma e vazia e havia caos. Mas o capítulo 2, versículo 15 diz, e Deus plantou o jardim e colocou o homem. A pergunta é, aonde é que estava esse jardim criado por Deus? O jardim foi criado no mesmo lugar que antes havia caos. Três coisas. Eu disse quantas coisas? Deus fez no meio do caos. E eu tenho autoridade para dizer que vai fazer no caos de muita gente aqui. Não pense você que eu estou aqui pregando por pregar. Eu estou aqui viajando na maionese. Não, eu estou com discernimento. Que nem todo mundo que nesse culto está bem. Tem alguns aqui que há um caos instaurado no emocional. Outros vivem um caos conjugal, à beira de um divórcio. Outros vivem um caos financeiro. Outros vivem um caos profissional. Se formou, se graduou, mas nunca rompeu na vida profissional. Trabalha hoje em locais aquém da sua profissão. Deixa Deus nos usar mais uma vez aqui. Não importa aonde Satanás causou o caos não vai permanecer. O caos não vai ficar. O caos não vai definir. Oh meu Deus, alguém ali entendeu? Alguém lá atrás entendeu? Aleluia. Deus fez três coisas no meio do caos. Primeiro, Deus disse assim, haja luz. Aleluia. Pastor, o que é luz? O que se opõe à escuridão. Pastor, o que é luz? O que se opõe à escuridão. Pastor, o que é escuridão? Na exegese bíblica, escuridão está atrelada ao diabo e aos demônios. Então, quando Deus diz assim, haja luz, a mensagem é, cheguei, sai fora, escuridão. Paz de graça. Vamos lá. Sabe aquela escuridão que estava te dominando? O cheguei de Deus está aqui essa tarde. Sabe aquele caos te consumindo, fazendo perder sono, tomando remédio controlado, não saber o que fazer, aonde ir, o que falar? O haja de Deus chegou aqui nessa tarde. Haja luz, aleluia. A luz, quando chega, expõe e dissipa as trevas. Pastor, eu não estou entendendo. Eu vou te deixar o profeta Isaías interpretar. Isaías, 790 anos antes de Cristo vir ao mundo, abriu a boca e disse assim, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e para quem se assentava na região da morte, a luz raiou. Deixa eu dar uma resposta para a treva e para a escuridão que tentou te acabar. Essa treva e a escuridão não vai continuar, porque essa tarde a luz de Deus vai brilhar. Primeira coisa que Deus faz no caos, dissipa as trevas. Existe, e não vem dizer que não, que é mentira tua. Por quê? Porque existe algumas escuridades em nós. Regiões escuras. Pastor, quando há escuridão em mim? Quando eu consigo perdoar fulano, mas não Beltrano.
Quando eu consigo olhar com amor para ciclano, mas odeio fulano. Escuridão. Quando a mentira tornou-se minha amiga, eu não sinto mais a cobrança do Espírito por ser um mentiroso. Escuridão. Existem escuridões silenciosas em nossas vidas que são barreiras para Deus fazer o que quer fazer em nossas vidas. Por quê? Porque Isaías disse: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então tem escuridão que é barreira em nossas vidas. Só que nós nos acostumamos com ela. Tem gente aqui que já abraçou o caos, se acostumou com o caos. Mulheres que se acostumaram a ser tratadas de forma indigna. Por quê? Porque botou uma paixão, um sentimento acima da razão e aceita o caos emocional que o homem traz sobre ela. Só que nessa tarde, fala Deus na minha boca, aonde tem escuridão, a luz de Deus vai dissipar. Oh, meu Deus, eu não sei se você vai dar glória a Deus, se você vai dar aleluia, se quiser dar dê, se não quiser não dê, mas eu estou como profeta para dizer que essa escuridão já passou da validade na tua vida. É tempo da luz de Deus brilhar, é tempo da luz de Deus brilhar, é tempo da luz de Deus. Avisa-me você, pastor. Quando há escuridão em mim? Quando eu sou um homem pedófilo. Quando eu sou um homem prostituto. Quando eu sou um homem que vivo no adultério sem sentir acusação alguma. Escuridão na minha vida. Quando é que há escuridão em mim? Quando os sentimentos carnais me fazem ser infiéis a quem eu amo, mesmo quando ninguém está me vendo. É escuridão. Por isso que uma das afirmativas de Jesus na era messiânica foi essa. Qual? Eu sou a luz do mundo. E quem me segue não andará em trevas. Eu ouvi um glória. Eu ouvi um aleluia. Eu ouvi um glória. Eu ouvi um aleluia. Não ignore a escuridão que está em você, porque escuridão ignorada vira breu. Escuridão ignorada vira breu. Aquilo que você não trata de destruir, cresce e destrói você. Tô leve. Tô levinho. Tô leve. Minha irmã, bem aqui, você, bem aqui. Calça preta. Você, levanta a mão, fica aí mesmo. Que nem a Rosália. Alabacalassúria. Eita, Deus é forte. Eu estou pregando aqui já faz alguns minutos e tem um anjo parado na minha frente com o nome Rosália. Falei, me mostra quem é que eu aponto na multidão. Aleluia. Aleluia. Quem crê que Deus revela? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê que Deus revela? Eu estou há um tempão pregando aqui e esse anjo está no mundo espiritual, nome Rosália. Mas não mostrou quem é. Eu falei, mostra quem é que eu entrego, Rosália. Diz Deus para ti esta tarde. Todos os caos de 8 meses para cá, porque é o tempo da provação. Faz 8 meses que o vento soprou. Faz 8 meses que a tempestade se ergueu. E o diabo bateu e bateu com força, sem pena e sem dó. Mas eu te sustentei. Reminácia. Rabicando, reminácia. Remicobinácia. E diz Deus assim, a Rosália está de pé porque eu tenho sustentado a vida dela. E manda Deus dizer, vai haver uma virada na tua vida sentimental, emocional, financeira, familiar. Porque Deus sara uma área na tua vida, que é a área paterna. Deus está sarando a área paterna na tua vida. Quem dá glória a Deus aí? Quem dá glória a Deus aí?
Ei, tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Tem. Rosália, Deus está te dando um abraço aqui essa tarde e batendo o martelo na grande vitória. Enquanto vai dar glória a Deus, a igreja aqui, Deus está tirando o teu nome de baixo. Deus está arrancando o teu nome embaixo de um crânio. Por isso que as pontadas doem. Sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. Cobre com o teu sangue toda a equipe, meio-dia, minha casa e minha esposa. Eu estou vendo um crânio humano e uma vela vermelha acesa. As pontadas na cabeça era para te deixar louca, mas eu sou saúde para ti aqui essa tarde. Aleluia. Amém, Rosália? Isso aqui é Deus falando, minha filha? Isso aqui é Deus falando? É Deus falando aqui, minha filha? Alguém aqui sabia disso? Realmente eu vacicando, é verdade. Glória a Deus. Enquanto eu estou falando aqui, Deus desce em Guaraci. Porque o trabalho foi realizado em Guaraci. Deus vai numa rua 8 de maio. Onde foi realizado o trabalho. Tudo que foi feito para destruir a Rosália é quebrado nesta tarde. Diz a boca do Senhor, no grito de glória da igreja. No grito de glória da igreja. Pai de graça, abre o bocão, enche o pulmão de ar e manda um minuto de glória a Deus nessa tarde aqui. Porque manda a Deus dizer, quem dá glória vai receber vitória. Quem dá glória vai receber milagre aqui. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Abre a boca, tira o pé do chão e dá um brado de glória a Deus nessa tarde. Deus está aqui hoje. Aleluia! Estou pregando ainda. Um texto que nós usamos uma vez por mês deveria ser usado todos os dias. Repetindo, um texto que nós usamos uma vez ao mês deveria ser usado por nós todos os dias. Qual, pastor? Aquele, examine-se pois homem a si mesmo. Eu tenho que examinar os níveis de escuridão que estão tentando manchar a fé que Deus me deu. E às vezes é tão imperceptível que é silencioso e você se acostuma com isso. Mas o que você não trata de resolver ganha força. E o que ganha força te escraviza. Só que eu creio. João 8:32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O diabo não está aqui, mas não está surdo e está ouvindo. Não está aqui, mas não está surdo. Vou mandar um recado para ele. Satanás, a partir de hoje, a luz de Deus está raiando nos pontos escuros da minha alma, da minha mente. Oh, Satanás, a partir de hoje toda a escuridão que existia em mim está dando lugar para a luz de Deus que está brilhando em mim, pastor. O que é isso? É a Bíblia. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor está nascendo sobre ti. Quem recebe essa profecia? Ei, Binácia, ei, Caturianda, eu preciso de um minuto para dar glória. Se quiser me acompanhar, me acompanha. Ei, Binácia, Calabaia, eu preciso de um minuto para dar glória. Eu preciso por quê, pastor? Porque havia escuridão em mim, mas a luz de Deus brilhou, a luz de Deus raiou, a luz de Deus chegou. Eu não sou mais escravo, eu sou livre, eu sou liberto. A luz brilhou em mim. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz.
Eu vou largar o microfone para adorar. Se você é crente e entende, vai abrir a boca e vai dar glória a Deus. Parei. Tem luz aí. Tem luz aqui. Tem luz aqui. Tem luz aqui. Tem luz em mim. Reminarabacandarabacandaраia. Reminarabacandarabaxere. Deixa eu ver o canal aqui. Calabadarabacandaраia. Redarabacandarabacandaraia. Aleluia, aleluia. Escuridão nenhuma vai se criar em mim. Eu não sou casa de escuridão, eu sou casa de Deus. Eu sou luz do mundo, Ele brilha em mim. Cadê a glória? Cadê o 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 glória? Escuridão nenhuma vai se criar em você. Você é luz. Você é casa de Deus. Essa mágoa em você é escuridão. Essa raiva em você é escuridão. Esse ódio em você é escuridão. Essa falta de humildade é escuridão. Esse orgulho em você é escuridão. Essa mentira em você é escuridão. Esse sentimento mesquinho em você é escuridão. Mas deixa eu dar uma boa notícia. Quando eu der, você vai dar um pulo dessa cadeira e vai dar glória. Por quê? Porque o diabo não sabia que ele não é morador da tua casa, nem residente. Quem mora aí dentro é o Espírito Santo. Quem mora aí dentro é o Deus Todo-Poderoso. Quem mora aí dentro é o Senhor da Glória. Quem mora aí dentro é o El Shaddai. Adore que eu espero. 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 Eu não sou casa de coisa ruim. Eu sou casa de Deus. Aleluia, aleluia. Cata a mão de alguém assim, cata. Pega a mão de alguém assim, como eu seguro a mão do pastor Robert. Pega. Diz assim, Pedro, eu vou te dizer o que Paulo disse. Se tu entender, vai dar glória. O que foi que ele disse? Vamos lá. Vós sois templo do Deus vivente, proveniente de Deus. Não sabeis vós que o Espírito Santo habita em vós? Agora sacode a mão dele até cair a ficha. Tu não é casa de coisa ruim, rapaz. Tu é casa de Deus. De Deus. Quem é? Deixa eu ver quem é. Fica de pé, já vou encerrar de pé. De pé. Primeira coisa que Deus faz para quem está em caos. O que é, pastor? Arrancar do caos. Tirar o caos. Segunda coisa que Deus fez, Ele encheu o ambiente. De pé, tá? De pé. De pé que você está aqui, rapidinho. Pastor, eu quero ser cheia do Espírito, mas antes sai do caos. Pastor, eu quero os dons, mas antes deixa a escuridão. Pastor, eu quero experiências com Deus, mas antes sai das trevas. Deus não pode encher ninguém cuja vida está na escuridão. É incompatível.
Oh, vamos lá, tá lá. Eu não estou inventando nada, tá aqui, ó. Tá aqui. Não podeis servir a dois senhores. Ou ama um e aborrece o outro. Então recebe. Deus não quer te dividir com a boate, com o motel, com a cerveja. Deus não quer te dividir com o mundo. Você é propriedade de Deus. Você pertence a Deus. E eu não sou puritano, viu? Eu não sou religioso, nem puritano, nem radical, mas eu sou salvo. Fala para o irmão assim, tá doendo só um pouquinho, fala, tá doendo só um pouquinho. Segunda coisa que Deus fez, a terra era vazia, Deus encheu a terra. Não tenho dúvida que Deus quer para você uma vida cheia do Espírito Santo. Sabe por que tem depressão aí? Que tem vazio em você. Ansiedade, que tem um vazio em você. Aonde há um vazio, alguma coisa ocupa lá. Sim ou não, gente? Aonde há um vazio, alguma coisa vai ocupar lá. Está na Bíblia, casa vazia, o inimigo volta, já é vazia, traz mais 7. Por quê? Porque está vazio, então tem livre acesso. Por isso que Deus não gosta de ninguém vazio. Por isso que Ele enche a gente. Por isso que Ele enche. Ele derrama. Vamos lá. Joel 2:28 e diante. E há de ser, vírgula, diz o Senhor, vírgula, que nos últimos dias, quando? Últimos dias, então é os dias atuais. Por que, pastor? Que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. Vossos velhos terão sonho. E a testa dos servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias, diz o Senhor. Sacode alguém e diz assim: Deus não te quer vazio. Deus te quer cheio do Espírito Santo, cheio da glória dele. Você tem que parar de ser religioso, de ser esquentador de banco de igreja. Tem que parar de ser frequentador de culto.